Então, gente, bom dia. Bem-vindos de volta depois de 2 meses, né, sem a gente poder estar dando aula. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês, né, que eu acho que é importante, eu mandei pelo WhatsApp, né, as resoluções, e também participei da última reunião dos professores. E foi estabelecido, né, pelo conselho da unidade, que durante esse mês de as aulas, elas deverão ser online, ou pode haver alguma revisão durante o mês para que elas sejam híbridas. Então, em princípio, no mês de julho, a gente não vai ter aula presencial, mas seria online ou se liberarem, ia uma parte presencial e uma parte, né, online. Então essa é a primeira coisa. E foi uma determinação do conselho da unidade, então não é uma escolha minha. Óbvio que eu, se eu pudesse, e se vocês pudessem, né, eu gostaria que a gente estivesse juntos lá na faculdade. Vou fechar a porta aqui, tem barulho aqui, talvez isso possa estar atrapalhando vocês. Depois eu quero abrir, né, eu só quero comentar mais algumas coisas, depois eu quero abrir também para vocês poderem, né, se manifestar. A segunda coisa é que durante esse período maluco também, né, esse período que foi ruim para muita gente, complicado, acho que para todo mundo, né, eu acabei recebendo o retorno de uma bolsa eu vou sair como professora visitante. O problema é que se a gente tivesse no cronograma normal, eu sairia no semestre seguinte, mas eu vou sair em 1º de agosto. E na resolução da RURGS se determina que a partir do dia 1º de agosto se volte presencial. Então eu quero conversar com vocês, inclusive, sobre o que que a gente pode fazer com o mês de agosto, né, porque o mês que eu tô aqui eu não posso dar aula presencial, e quando eu vou embora eu precisaria dar, mas eu tô afastada. É mais ou menos quando vocês saem com licença ou afastamento. Só que com a diferença que a gente não tem necessariamente um substituto que nos substitua. Então, eu quero ouvir de vocês um pouco de que a gente poderia fazer. Uma das estratégias seria concentrar os nossos convidados que podem ir presencial nesse período, né, em agosto, seria uma das possibilidades. A outra seria eventualmente fazer alguma coisa online, mas a gente precisa conversar, e eu gostaria era, na verdade, de escutar vocês, ver com vocês quais seriam as melhores estratégias, né, para vocês também, o que que funcionaria. E desde já, eu sei que muita gente me perguntou, desde já, a gente, né, o prazo do artigo não é agora, né, a gente vai, postergar o prazo do artigo também, então fiquem tranquilos com relação a isso. Mas, enfim, se vocês quiserem, né, ou quem quiser, né, se sinta à vontade, quiser comentar um pouco como tá, ou eventualmente, tipo assim, ideias, sugestões do que a gente poderia fazer nessa segunda parte desse semestre, que seria, né, em agosto, eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Ah, e sim, a gente depois na sequência dá aula hoje, tá? Eu vou dar aula de desenho industrial para vocês, que é uma aula um pouco mais curtinha, então encaixa bem na, na ideia do que a gente vai fazer hoje. Eu tenho ainda para dar para vocês, em propriedade intelectual, as aulas de produção de cultivares, de indicações geográficas, e se vocês tiverem interesse, de topografia de circuitos integrados, programas de computador e patentes implementados por programa de computador. Então, são essas, junto com hoje desenho industrial, são essas 4 aulas que eu tenho ainda de propriedade intelectual para ministrar para vocês, e eu pensei em fazer isso durante o mês de julho. Mas eu gostaria de ouvir um pouco vocês, se vocês quiserem falar. E se quiserem ligar a câmera também, eu Oi, estou prof. à Consegue vontade. me ouvir? Oi, Josana, consigo. Queria tirar uma dúvida. Quantas aulas, no caso, ia faltar para terminar o semestre? Só para me raciocinar aqui e ter uma lógica de como que a gente poderia fazer junto com os colegas também. As aulas, elas vão até, se eu não me engano, é 1º de setembro, considerando que a última semana é uma semana de fazer exame, né? Então, deixa eu pegar até o calendário aqui, seriam 3 aulas em agosto. Além, e nós temos, na verdade, nós temos 5 aulas em julho, então a gente pode ter alguma coisa a mais ainda em julho, que a gente pode ver, mas são 3 aulas em agosto. Tá, entendi. E, além disso,
Eles pediram para dar alguns conteúdos que não seriam obrigatórios, que poderiam ser assíncronos, e eu tinha deixado para vocês disponível 3 conteúdos lá no Moodle. Posso verificar outros conteúdos para também deixar disponível para vocês para essas semanas, né, que de fato a gente não vai ter as 19 semanas, nós vamos ter, segundo o calendário, que não está aprovado ainda, que é uma parte legal também, né, em tese, vai ser o calendário que termina ali no dia, acho que é 31 de agosto, alguma coisa assim. Ele vai ser aprovado essa semana, mas não está aprovado ainda, mas em tese a gente está considerando esse calendário. Então, enfim, ficou confuso. Mas são 5 aulas, então, em julho, e essas, então, a gente terá que dar online ou híbrida, e 3 aulas em agosto. Fala, Bianca. Oi, todo mundo. Eu acho que seria bem legal ser online, porque, na verdade, eu tô meio perdida ainda por questão do trem, né? Eu moro em Canoas, e aí até tem uma possibilidade do CAR fornecer um ônibus e coisa assim. Só que, como a aula é 11h30, tipo, eu não sei se vai ter para volta, sabe? Só para ida na faculdade. Enfim, é a minha situação pontual, né? Também espero que os colegas se manifestem, mas acho que online, para mim, ficaria melhor. Tá. E sobre conteúdos, em princípio, seria, eu posso mesclar os 3 convidados agora, nesse período, ou concentrar eles, né, para lá. O Leonardo está dizendo aqui no chat, porque isso não fica gravado, né, para quem vai assistir depois, que ele mora em São Leopoldo, e ele também está na mesma situação. A Fernanda Seibel também disse que está na mesma situação. Mas vocês podem ligar o áudio também, tá? Porque eu tô com saudade de ouvir vocês. Eu não sei, vocês talvez não estejam com tanta saudade de ouvir a gente, mas, né, eu tô com saudade dos alunos. A Fernanda falou que também ela mora em São Leopoldo. O cara, ele estava vendo para conseguir um ônibus que viesse, né, dali da Estação Farrapos até aqui, mas efetivamente, por causa do horário específico da aula, ficou um pouco mais complicado. O que me preocupa é o seguinte, né, se acontecer a seguinte situação, o professor ou os professores que derem aula para vocês antes, fizerem presencial. Daí não sei se vocês conseguem ver online, para poder voltar. Mas enfim, né, são várias questões para a gente considerar. Embora que vocês verem online é mais fácil, né, tipo, do que, enfim, ter que estar presente, talvez não conseguir voltar. E adiantando as minhas ideias do que eu havia conseguido já, né, que era para ter sido lá em maio, né, em junho, falar sobre a questão do marketing digital, marketing jurídico, com a professora Simone Tassinari. Toda a questão relacionada, que vocês tinham pedido sobre os crimes digitais, essas questões relacionadas com IA e crimes digitais, com a professora Deni, ai meu Deus, eu chamo ela de Deni, mas eu não lembro agora o nome dela completo. E também sobre a questão, que eu acho que também tem trabalhado com muita gente, a questão do marco civil da internet, e a questão das regulações sobre fake news e tudo isso relacionado a eleições, etc., com o professor Maurício Esteves. Então, em princípio, eu tinha visto esses, que já estavam. Tem também o professor Leonardo Stocker, que ele trabalha com a parte de startups e direito, né, relacionados com elas. E também, daí a gente fica vendo, né, a questão, né, de horários e de dar todo o conteúdo. Teria também a possibilidade de alguma aula sobre IA, especificamente por alguém da IA, né, alguém que seja da área de TI, não alguém do direito falando sobre IA. Então, são essas que eu estava pensando, né, mas, tipo, extrapola um pouquinho, né, e claro, tem que ver a agenda de cada um deles para a gente poder casar, né. Além da Bianca, do Leonardo, da Fernanda, alguém mais gostaria de se manifestar sobre isso?
Fala, pode falar, Vanessa. Não, só ia avisar a Jéssica que estava aberto o microfone. Eu fechei, tranquilo, tudo certo. Jéssica, eu fechei teu microfone, tá? Ah, um outro ponto bem importante também, não sei se vocês chegaram a ver toda a resolução. Nesse semestre não vai haver reprovação por falta. Agora, quem não entregar o artigo e não fizer os exercícios, pode reprovar por nota. Então, por favor, fiquem atentos para isso. Tipo, não reprovação por falta não significa não possibilidade de reprovação por nota. Então, precisa fazer os artigos. Até seria bom se vocês vissem se todo mundo já está com a dupla ou trio para escrever os artigos. A Vanessa já esteve respondendo algumas dúvidas, também podemos responder algumas dúvidas sobre isso, tá? E eu só vou ver exatamente o prazo, para também ficar um prazo adequado para vocês e para poder fazer a correção, para quem eventualmente, né, fizer a imprudência de não entregar ou de entregar um artigo muito ruim, né, para fazer a questão do exame, e daí o exame, sim, ele precisa ser presencial, e daí provavelmente a Vanessa é que vai ficar responsável por cuidar disso lá na última semana de agosto, né, como estagiária docente, porque eu não vou estar aqui para poder, eventualmente acompanhar. Certo? Então, assim, como ninguém mais se manifestou, eu vou considerar as manifestações que vocês fizeram, da Bianca, da Fernanda e do Leonardo, tá? De que efetivamente vai ser complicado fazer presencial, e em princípio a gente faria online em agosto. Seria isso? Alguém gostaria de colocar alguma opção diferente? Só, gente, online não significa que vocês estão aí, tá? Fazendo alguma outra coisa, trabalhando, e tem alguém aqui falando sozinho, porque é bem triste pra gente que fica falando aqui, tá? Só para contar para vocês. A ideia de uma aula online é que ela tem que ser mais interativa ainda do que a presencial, para a gente saber que vocês estão aí, estão entendendo o conteúdo. Então, eu dou várias disciplinas, tanto EAD quanto online síncronas, e, tipo, para ela funcionar bem, as pessoas precisam realmente, tipo, tá a fim de fazer a aula. Então, é só um ponto que eu gostaria de trazer. Sem dizer, que talvez não dê para ligar a câmera mesmo, tá em algum lugar que fica complicado, mas é importante, tá, que vocês realmente participem. Certo? Fala, Vanessa. Sobre a questão de se tiver alguma aula anterior a essa que seja presencial, no direito não tem alguma sala com computadores, enfim, que dê para assistir de lá, online? A própria sala 11 poderia ser utilizada e poderia, né, pegar a tela e projetar a tela. Seria uma estratégia. Boa lembrança, Vanessa. Infelizmente, ali no direito, a gente não tem uma sala de informática. Mas a gente poderia utilizar a própria sala de aula, que é a 11, e daí, eventualmente, né, os alunos poderiam até combinar contigo, com a Fer, vocês podem pegar a chave, eventualmente, porque se vocês tiverem realmente aula antes, fica complicado sair correndo para poder assistir. Então, vocês Acho que a poderiam... gente poderia fazer uma enquete, ou as pessoas colocarem numa lista, enfim, que aula eles têm antes, né? Se eles têm aula presencial antes, se já foi definido, né? E aí, sim, ver se dá para fazer esse esquema, né? De ir lá fazer a aula pelo telão, aquele com quem precisa estar, né? Presencial. Eu posso ir sem problemas Perfeito. e fazer Acho presencial. excelente, é uma boa alternativa, porque dela fica como uma aula híbrida ao contrário. Os alunos estão lá, né? E até eu sei que, se for o caso, a professora Simone com certeza se dispõe a estar lá, e a gente poderia daí transmitir ela, né? Enfim. Daí a gente teria que treinar antes, testar antes, para ver como é que funciona tudo certinho, para não dar problema. Bom, então... Ai, só um pouquinho. Então, eu acho que a gente pode, com esses acordos feitos, ir para a aula de hoje. Pode ser? E daí, né, lembrando para todos que depois eu subo essa aula no YouTube, e como não listado, e coloco o link lá no Moodle para todo mundo ter acesso. Vamos lá.
Deixa eu projetar. Então, gente, a ideia seria hoje a gente conversar um pouco sobre desenho industrial. Uma parte legal do desenho industrial, que tem uma parte da aula em que a gente dá uma revisada em todas as áreas da propriedade intelectual para diferenciar elas do desenho industrial. Então, a gente dá um revival também. Ah, lembrei de uma outra coisa que a Fer escreveu ali no grupo, então, para deixar também registrado. Para quem não fez o questionário de direito autoral, o questionário fica aberto hoje até às 23h55, né? Porque 59 o pessoal disse que depois, né? 23h55 fica aberto para quem não tiver respondido o questionário de direito autoral. E como nos demais, esse aqui hoje eu vou colocar um questionário sobre desenho industrial. Semana que vem, então, fecha o prazo no dia da aula e sucessivamente. E esses questionários, mais uma vez lembrando, eles fazem parte da nota, né? Do grupo. Desculpa, de cada um. Então, vamos trabalhar com esse tema. Eu não sei se alguém de vocês já trabalhou com desenho industrial, já viu algum processo de desenho industrial, mas eu garanto que vocês interagem com desenho industrial o tempo todo, né? Isso daqui, né, boa parte das proteções, olha só, essa coisa de, né, mas enfim, de sobrinho. Boa parte dessas proteções, elas estão relacionadas com o desenho industrial. O que a gente tem, tipo assim, o que a gente interage, o nosso dia a dia, boa parte disso está relacionado com o desenho industrial. Até a gente pode parar para pensar, será que água é tudo igual? Mas se a gente vai num lugar especializado, eu já descobri que tem, inclusive, um restaurante que tem mais de 150 rótulos de água, a gente pode ver que a água nem sempre é tudo igual. E às vezes ela não é igual ou diferente pelo conteúdo dela, mas sim pela forma e como ela se comunica com a gente. Pega, por exemplo, esse rosinha, né? Que tem essa questão de segurar aqui, ele facilita muito a questão do levar junto, de trazer. Então, o desenho industrial dele, embora envolva uma questão funcional, não é a questão funcional que está protegida pelo desenho industrial, mas ele, de alguma maneira, digamos assim, torna mais interessante você utilizar. Esse da Ivan, por exemplo, que utiliza bem menos plástico, mas que é bem pequenininho, que você pode colocar e amassar dentro da bolsa, é uma estratégia ótima para a gente, por exemplo, levar, né, a água dentro de uma bolsa pequena. Cada um deles vão buscar atender a alguma coisa. A lógica até do design, isso é importante a gente trazer, antes da proteção do desenho industrial, quem trabalha com a engenharia relacionada ao design, né, e a gente tem aqui na universidade uma engenharia específica relacionada com isso, quem trabalha com isso está muito pensando em como facilitar, auxiliar, pensar, desenhar as coisas para a vida das pessoas. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas tem muitas coisas que nos são dadas como sendo assim, e a gente nunca pensou que poderiam ser diferentes. Uma coisa muito simples, por exemplo, nós comemos com garfo e faca. Os chineses e japoneses comem com hashi. É uma coisa muito básica, mas em algum momento alguém escolheu aquela forma de design para aquele tipo de instrumento e ele acabou determinando como as pessoas se relacionariam com a comida. Em outros países se come com a mão, né? Então, enfim. Então, o design, ele tem uma relação muito importante com como a gente se relaciona com o mundo, com as coisas. Eu estava pensando aqui, alguém em algum momento definiu que grampeador é dessa maneira. E daí eu posso ter variações. Mas a lógica, né, foi essa aqui que foi estabelecida como lógica padrão. Então, o design, ele trabalha com a ideia de estabelecer algum tipo de padrão. Quando, mais uma vez, o Steve Jobs pegou um celular e mostrou, né, esse smartphone lá, no lançamento dele, e a gente saiu, e talvez muitos de vocês não lembrem disso, porque não estavam, né, ligados ou vivos nessa época, não sei, a gente saiu de um modelo de celular em que eu só mandava mensagem, mas que o teclado ele era feito como é um teclado de um telefone fixo, e eu passo por alguma coisa que é totalmente touch, né? Totalmente com uma tela que é interativa. Então, e isso tem muita lógica, muita relação com o design, com pensar como as pessoas se relacionam com um produto em si. Então, e o que o desenho industrial ele propõe é a proteção desse design, né? A proteção daquilo que foi pensado dessa relação, de como que se daria a relação com as pessoas.
Então, o desenho industrial, ele é uma criação intelectual que está diretamente relacionada à aparência do produto. Então, o que eu protejo é a aparência, né? E ele vai se referir à natureza estética do produto acabado, independente, isso é bem importante, independente dos aspectos técnicos ou funcionais, como eu comentei com relação àquela garrafa rosa, né, que tem a parte onde eu posso pegar. Então, o foco do desenho industrial, realmente, é proteger o padrão ornamental que se apresenta num determinado produto. O conceito que a Lei 9279, de 96, traz no seu artigo 95, é que o desenho industrial, então, ela é a forma plástica ornamental de um objeto, ou seja, 3D, ou de um conjunto ornamental de linhas de cores, 2D, que pode ser aplicado a um produto, então sempre vai ser a um produto, proporcionando um resultado visual novo e original, que são os requisitos, né, para a gente registrar um desenho industrial, na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Essa é a definição legal do que é um desenho industrial. E o registro, né, do desenho industrial, o que ele protege é somente a forma externa do objeto, né? Ele não vai proteger a parte interna, ele não vai proteger os mecanismos, ele não vai proteger a funcionalidade. Essa forma externa, ela precisa estar desvinculada da função técnica. E também não pode consistir numa forma necessária para que o produto preencha sua finalidade. O que é a forma necessária? Um copo. É um copo. Eu não consigo proteger um copo por ser um copo. Mas os padrões que eu aplico, como é essa lógica, né, desses copos que ficaram famosos, isso que eu ganhei, viu? Mas os padrões que eu aplico, eu consigo proteger, mas a forma em si do copo, eu não consigo proteger, porque essa forma, especificamente, é uma forma comum. E se alguém pudesse se apropriar dessa forma, os outros não poderiam mais utilizar. Então, o que eu protejo é o padrão estético da forma externa, que não seja a parte comum. Pegar uma tesoura, por exemplo. Eu adoro tesoura, né? Então, assim, como vocês devem ter visto em vários dos meus slides, eu tenho aqui algo que é a forma comum, que é você ter um local onde você coloca os dedos, uma alavanca, ou que você prende no meio para que as duas faces elas se encontrem e possam cortar. Isso é comum em qualquer tesoura. Mas agora, por exemplo, essa aqui, que é uma tesoura de cortar tecido, eu consigo colocar todos os dedos. Aqui eu tenho um design que é diferente desse daqui, que é uma tesourinha mais de uso, digamos, de papelaria. Então, a proteção, ela se dá para essa parte que é diferente e com relação à estética delas, não necessariamente aquilo que é funcional ou aquilo que é de uso comum, aquilo que já é comum. Portanto, se eu fizesse, por exemplo, um outro aqui, em que eu colocasse uma cor dentro, ou eu fizesse alguma outra coisa, eu poderia proteger a forma estética, né? Ou seja, o desenho industrial. Porque a forma funcional eu não posso proteger. Vou proteger, por exemplo, por modelo de utilidade, que daí é outra forma de proteção. E daí aqui vem um pouquinho da nossa revisão, que é a relação da patente de invenção, do modelo de utilidade, do desenho industrial, da marca e do direito autoral. Cada um deles vai proteger uma função, um aspecto que a propriedade intelectual entende como relevante. Se eu for pensar, por exemplo, a patente de invenção, o que ela protege? Ela protege a função que um objeto exerce. Se eu fosse pensar, né, que não existisse tesoura, a função que essa tesoura exerce é o ato de, ao unir as duas faces, que são afiadas, cortar um determinado elemento, seja papel, tecido, o que for, plástico, né? Então, essa é a função. Se isso aqui não existisse, uma patente de invenção seria protegida por essa função seria protegida pela patente de invenção. Já o modelo de utilidade, ele protege a melhoria funcional de um objeto por meio da sua forma. Então, imagina que esse daqui era o formato original, né, da tesoura. A melhoria funcional que essa aqui obteve foi aumentar esta parte para que essa parte aqui, deixa eu aceitar a pessoa, essa parte aqui pudesse caber os dedos, né, e eu pudesse efetivamente cortar. A aluna vai entrar agora e vai pensar, bom, a gente está tendo uma aula de corte e costura. Não, não é. É só um exemplo.
Aqui eu tenho a diferença, por exemplo, então, do que seria uma patente de invenção, isso aqui é novo. Aqui eu tenho a diferença do modelo de utilidade. Isso daqui não existia, para eu colocar os dedos, e foi criado. O que eu protejo no desenho industrial? No desenho industrial, eu não estou achando a minha outra tesoura aqui, enfim. No desenho industrial, o que eu vou proteger é um padrão estético que eu aplico. Eu poderia, por exemplo, aplicar nesta parte da tesoura uma estampa que seria uma figura ou um desenho do Romero Brito. Sabe, aquelas figurinhas coloridas, né? Então, isso poderia ser objeto de proteção por desenho industrial. Agora, o que a marca em relação ao desenho industrial protege? Uma coisa, né? Então, é proteger a forma, o conteúdo, sem considerar a funcionalidade. A outra é proteger um signo que pode ser nominativo, se vocês lembram bem da aula, que pode ser misto, que pode ser só figurativo, para que esse signo identifique um produto e o distingua dos demais produtos. Se eu for olhar aqui nessas tesouras aqui, por um acaso, as duas são de uma mesma marca, né? Então, a marca vai estar aqui pequenininha, escrita, né? Não vou fazer propaganda da marca, mas enfim, todo mundo conhece essas marcas mais comuns de tesoura. Mas além disso, além dessa marca nominativa, eu posso ter outras formas de proteção, se vocês lembram bem. Eu posso ter uma mista, em que eu tenho a marca mais o logo, mas eu posso ter uma totalmente figurativa, que poderia se confundir com o desenho industrial. Estou tentando aqui imaginar um logo específico. Ah, o próprio logo da Nike, né? Que é aquele negocinho. Eu poderia ter tanto uma marca do logo, como eu poderia ter um desenho industrial aplicando esse logo em alguma coisa. Então, ali eu começo a precisar entender qual é a função. Uma coisa é o logo, né, da Nike ser utilizado para identificar e distinguir um produto, o outro ele ser utilizado como um padrão estético. São coisas diferentes. Eu vou proteger o padrão estético. Lembra que patente, invenção, modelo de utilidade e desenho industrial, eu tenho um prazo, e depois desse prazo final eu não posso mais renovar. Né? No caso do desenho industrial, a gente vai comentar, é um pouquinho diferente, são até 25 anos. Mas a marca eu consigo renovar infinitamente. Então, enquanto um logo que eu utilizo como padrão estético, ele poderá entrar em domínio público, um logo que eu vou utilizar e proteger como uma marca, ele não pode mais cair em domínio público. E além da marca bidimensional, então, que poderia se confundir com desenho bidimensional, eu também tenho a marca tridimensional. A gente vai falar um pouquinho mais na sequência. Que marcas tridimensionais são bastante conhecidas? Aquela caixinha do Toblerone, né? Aquela em formatinho de triângulo, a própria garrafa da Coca-Cola. Eu tenho uma série de produtos em que o formato da embalagem se tornou tão distintivo que ele adquire um significado e ele serve para identificar um produto e distinguir dos demais. Eu poderia, em algum momento, ter protegido aquela embalagem como um desenho industrial, poderia, mas o uso constante daquele produto com aquela embalagem fez com que ele se tornasse distintivo. Eu olhasse para aquele produto e, bom, aquele é um produto que efetivamente só aquela embalagem o identifica. Eu fiquei pensando, não é uma marca tridimensional, tá? E também não tem proteção por desenho industrial. Mas sabem aqueles negocinhos de Pringles, aquelas caixinhas, né? Como é que chama? Circulares, né? Aquelas. A gente olha, a gente sabe que lá tem Pringles. Hoje a gente Cilindro. Cilindro, obrigada. Obrigada. Os cilindros de Pringles. A gente sabe que aquele formato, ele identifica aquele tipo de batata. Hoje tem uma discussão agora com o Trade Dress, porque tem umas outras, né, que podem estar tentando se parecer. Mas eu poderia ter ali, tanto inicialmente um desenho industrial para Pringles, sem a marca, claro, e depois eu teria uma marca tridimensional para aquela embalagem cilíndrica para o Pringles. E o último, para a gente discutir. Sim, Vanessa, o Ruffles agora também está imitando o Pringles e tem uma embalagem cilíndrica. E daí é uma outra aula. Ah, e tem a aula de Tree Dress também para a gente dar. Enfim, mas depois eu faço uma enquete com vocês, porque essa é uma aula que eu gosto muito de dar. E ela é muito interessante, divertida, enfim. E daí a gente pode ver o que é mais interessante a gente ter na sequência. Que é uma outra, né, no meio disso tudo, que é a concorrência desleal.
E por último, a gente tem ainda a questão do direito autoral. Cada um desses aqui eu vou comparar com o desenho industrial com exemplos concretos na sequência, mas eu quero trazer esses conteúdos teóricos para a mente de vocês, para a gente poder dar uma reavivada, já que faz 2 meses que a gente tem aula, né? Enfim, fala, Maria. Só para entender certinho ainda no exemplo das tesouras, né? Tem aquelas tesouras que cortam papel diferente, assim, que podem ser mais onduladinhas, isso. Aquele tipo de tesoura, então, ela teria uma proteção de modelo de utilidade e desenho industrial? Ela poderia ter uma proteção de modelo de utilidade em relação à melhoria funcional, por exemplo, fazer ela retinha ou onduladinha. E se eu já tivesse alguma naquele formato e eu quisesse só fazer uma decoração, não no formato do corte, eu poderia ter um desenho industrial, mas a proteção daquele, né, corte diferente é por modelo de utilidade. Porque ela já altera, no caso, a função da tesoura. Isso. Exatamente essa é a questão. Se eu estou trabalhando com melhoria funcional, eu vou para o modelo de utilidade. Se eu estou trabalhando só com a parte estética, não do resultado estético, né? Mas a parte estética do objeto em si, eu fico em desenho industrial. Tá, ok. Entendi agora. Obrigada. Maria, perfeito exemplo. Te agradeço por ele. Acho que deu para esclarecer um pouco mais. Então, agora a gente vai para o último, né? Que às vezes esse aqui causa muita confusão com o desenho industrial, que é o direito autoral. Tá. Eu brinco até, eu gosto de trazer esse exemplo aqui, ó, porque aqui, ó, esse aqui vocês estão vendo vários objetos com os negocinhos do Romero Brito, né? Isso aqui é direito autoral ou é desenho industrial? Porque essa é uma discussão que a gente faz muito, né? E a gente vai aprofundá-la um pouco mais para frente. O que vocês acham? Essas proteções aqui são desenho industrial ou direito autoral da parte estética delas? Eu acho que pode ser direito autoral, porque tem um formato igual aos outros, né? Tipo, o sapato ali. Tem outros sapatos desse mesmo formato, mas não com este desenho. Então, provavelmente a empresa paga para o Romero Brito, né? Para usar esse desenho em um sapato que é igual a qualquer outro. O que muda é só o desenho, eu acho, né? É interessante, é por aí, Vanessa. É porque, sim, tem a parte de provavelmente isso aqui já era um direito autoral. Daí eu vou aqui, não sou fã, tá? Mas enfim, eu ganhei de presente. Então eu tenho aqui o dito, né? É por isso que eu sempre fico dando esses exemplos, porque eu tenho aqui. Eu ganhei de presente. Aqui, nesse formato, ele é um direito autoral. Né? Se eu pegar esse daqui, deixa eu colocar aqui, não me caia, por favor. Se eu pegar esse daqui e estampar um sapato, eu tenho que pagar direitos autorais. Mas será que eu poderia proteger aquele sapato por desenho industrial com aquela estampa, com autorização do Romero Brito? Essa é uma discussão super grande que se tem na doutrina, né? Porque, em princípio, e daí tem duas vertentes, depois eu vou falar um pouquinho mais delas, né? Em princípio, se entende que, né, doutrina, se eu não me engano, a doutrina, eu faço essa confusão, a doutrina da unidade, que cada função tem, cada proteção tem uma função, ou é uma coisa ou é outra. Mas eu tenho a doutrina que é mais adotada no Brasil, já te falo, Leonardo, tem uma doutrina que é mais adotada no Brasil, que entende que eu, dependendo da função, eu vou ter as duas proteções. Então, eu poderia proteger o Romero Brito como desenho direito autoral, e se eu aplicasse ele como padrão numa xícara, eu poderia também ter aquele padrão protegido como desenho industrial, porque eu estou usando com duas funções diferentes. A gente vai falar um pouquinho mais na sequência disso. Aqui a ideia é trazer esses problemas, né, dessas sobreposições, que alguns chamam de dupla proteção ou tripla de proteção, mas enfim, para depois a gente ir esmiuçando cada uma delas. Fala, Vanessa, e depois eu respondo o Leonardo. Era para abrir o microfone, eu levantei a mão de novo. Não, duas perguntas só. A primeira seria assim, marcas que estampam, por exemplo.
A Louis Vuitton, tá? Tem aquelas estrelinhas, aquelas coisinhas lá. Tem um monte de produtos com aquilo, inclusive de marcas que não são, e são parecidas. E aí, entra, na verdade, é uma dúvida que transforma em duas perguntas, né? O estilo também seria um direito autoral ou seria um desenho industrial? Porque tem marcas que não são paraguaias, essas coisas assim falsificadas, mas que tem um estilo muito parecido, né? Então, eu fico com essa dúvida. Conhecem? Sim. Eu adoro em casa porque a gente pode usar os exemplos. Não parece de longe uma Louis Vuitton? Mas é uma Sim. Vitor Hugo. O que eu posso proteger aqui? Aqui eu protejo tanto... eu não tenho uma Louis Vuitton, gente. Eu posso proteger tanto por marca, quanto como estampa por desenho industrial. E se fosse uma criação original, eu também poderia proteger por direito autoral. E aí a gente começa com a sobreposição de direitos, depende da função que eu estou utilizando. E quando você fala de estilo, daí eu vou responder um pouquinho da pergunta do Leonardo. Quando eu estou em estilo, eu estou indo para um outro lugar que é mais concorrência desleal do que o desenho industrial. Qual que é a principal diferença? E essa é uma pergunta bem importante. O desenho industrial protege aquele padrão tal qual ele é. Então, por exemplo, eu tenho o desenho industrial dessa xícara, né? Eu faço uma tridimensional com todos os lados e protejo isso daqui como desenho industrial. Alguém pegou e imitou, não fez corujinha, fez, sei lá, pombinha. Mas, e vamos supor que isso aqui fosse algo famoso, tá? Ou algo que as pessoas conhecem e identificam. Olham aquela xícara e identificam com aquela marca. Eu estou tentando imitar a maneira da xícara se vestir. No desenho industrial, eu protejo exatamente tal qual ela tá. No trade dress, eu protejo a maneira de se vestir, a maneira de se apresentar, que não necessariamente precisa ser igual, Leonardo. Essa é uma das diferenças. Pegar um outro exemplo aqui, que inclusive foi condenado, e a gente pode falar um pouco mais dele, que é uma coisa engraçada, era o Rei do Camarão versus o Coco Bambu. O Rei do Camarão tinha uma maneira de apresentar o prato de camarão. E o Coco Bambu começou a fazer muito semelhante à maneira de apresentar o prato. O Rei do Camarão entrou com uma ação de trade dress contra o Coco Bambu, e o Coco Bambu não pôde mais apresentar o prato da maneira que o Rei do Camarão apresentava. Eu não teria como registrar isso como desenho industrial, até porque o desenho industrial ele exige a questão de ser fabricado de forma industrial. Então, o trade dress serve para isso. Ah, mas tá, esse exemplo ficou tudo bem. Coco Bambu, tá, é uma coisa que eu não consigo proteger por desenho industrial. Se eu pegar um outro exemplo, estou tentando aqui lembrar dos vários exemplos de trade dress. Vocês sabem aquele potinho de geleia, de chimia, Kingsbury? É um potinho. Então, a Ritter fez um potinho relativamente parecido. O potinho da Kingsbury poderia ser protegido por desenho industrial. Mas a Ritter não fez exatamente igual o mesmo potinho. Ela fez lembrando o potinho da Kingsbury. E daí se entrou numa disputa por desenho industrial. Então, o desenho industrial, a proteção dele é tal qual aquele produto. Quando você olha, realmente aquilo é falsificado porque é igual. O trade dress é quando você, um produto legítimo, está tentando imitar um outro produto. Essa é a diferença. Não sei se ficou claro. E daí vem a questão do estilo, Vanessa. É a questão de parecer, né? Que nem, deve ser uma brincadeira que eu faço, que nem alguém tentando parecer o Romero Brito. Já é ruim ser ele, imagina parecer, né? Enfim, mas é uma brincadeira. Tu ia fazer outra pergunta? Não. É isso? Então, agora vamos para os exemplos relacionados ao desenho industrial. Diferença, por exemplo, entre o desenho industrial e a patente e o modelo de utilidade. Né? Aqui eu tenho as características ornamentais, né? O negocinho aqui embaixo é redondo, aqui em cima é quadradinho, eu tenho essa barrinha, né, separando, fazendo o contorno, né, do monitor. Já
O modelo de utilidade seria essa parte em que a tela vai para frente e para trás. Então, eu poderia, sobre o mesmo objeto, ter uma proteção do desenho industrial e ter a proteção também do modelo de utilidade, mas cada uma com uma função diferente. A do modelo de utilidade protege o ajuste da posição da tela e o desenho industrial protege a estética da tela. Esse caso aqui é um caso muito interessante, e quem conseguiu achar os registros foi uma ex-aluna, que agora está no mestrado, que é a Larissa Piorezan. Ela que conseguiu a muito custo achar para usar no TCC dela, inclusive. Não sei se vocês sabem, mas a impressora de jato de tinta HP, muito conhecidas por todos, até tem uma aqui, mas ela está muito pesada para eu trazer aqui para mostrar para vocês, né? Ela tinha uma patente da impressora. Essa patente foi depositada em 99 e ela valeria por 20 anos a partir da data do depósito. O que aconteceu quando, de alguma maneira, poderia estar se aproximando o fim da patente de invenção? A HP resolveu fazer um desenho industrial do cartucho. E o que aconteceu? Bom, quando a HP caiu em domínio público, essa impressora especificamente, eu não podia fazer ou vender outro cartucho. Eu tinha que usar exatamente o cartucho que estava protegido por desenho industrial. Então, você pode utilizar esse tipo de jogo para estender, daí eu diria indevidamente, o negócio está caindo aqui, desculpa, indevidamente o prazo de uma proteção. Então, o que acontece? A HP está ali, eu não posso fazer um genérico do cartucho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar o original até vencer o prazo do desenho industrial. Essa foi a grande sacada. E a gente vai ver isso no caso que a gente olha aqui ao final da aula, que é o caso do CAD, que foi uma grande sacada das empresas produtoras de autopeça. Esse é um caso muito interessante para estudar. Com relação aos direitos autorais. Os direitos exclusivos em relação às obras artísticas são exclusivos em relação às obras artísticas e literárias. Mas alguns têm um problema, né? Porque tem a questão da relevância estética, mas eles podem ser aplicados. Daí, a teoria francesa, que é a chamada teoria da unidade da obra, diz que pode acumular, pois a arte é una, e eu poderia aplicar como desenho industrial e como direito autoral. Eu tinha feito confusão com as duas, por isso que eu gosto de olhar, às vezes eu me confundo mesmo. A teoria da dissociabilidade, que é inglesa, diz que não, pois uma coisa seria a arte pura e a outra seria a arte aplicada. Se você escolhe fazer arte pura, você não tem proteção por arte aplicada. Escolhe fazer uma arte aplicada, você não teria proteção por arte pública. O Brasil utiliza, isso sim, a teoria que diz que pode se acumular a proteção. Daí porque vem assim, esse tipo de discussão, né? Se o autor autorizar ou ceder virou desenho industrial, deixou de ser direito autoral, e a gente vai ter uma série de camisetas, né, que utilizam estampas. Mas faz sentido, só porque eu licenciei para fazer uma estampa de uma camiseta, aquele meu quadro deixar de ter direito autoral? Esse é o raciocínio que tem se utilizado no direito brasileiro. Que eu tenho duas proteções, porque o uso em cada uma delas tem uma função diferente. Na tela em si, eu tenho a função realmente de expressar o espírito, a criatividade humana. Já quando eu estampo, por exemplo, uma camiseta, o meu foco é muito mais estético no sentido utilitarista, de deixar um determinado objeto mais apreciável, mais apresentável, com a finalidade de ele ser desejado e, portanto, bonito. Então, eu vou ter funções diferentes relacionadas ao direito autoral e ao desenho industrial. Eu não sei se ficou mais claro, se ficou mais confuso. Mas, enfim, esse caso aqui é que deixa tudo muito confuso. Para quem não conhece, essa é uma bolsa chamada em inglês de Birkin, ou em francês de Birkin, que é uma bolsa que a Hermès fez em homenagem à cantora, né, Birkin. Por isso que eu acho estranho chamar ela de Birkin, porque ela é francesa. Mas, enfim, essa bolsa, então, foi feita em homenagem a ela, porque ela falava que as outras bolsas eram muito pequenas, ela criou uma bolsa que coubesse tudo. Então, foi uma bolsa que foi inspirada e feita para ela.
E é uma bolsa que custa caro, né? E, enfim, essa, por exemplo, eu não tenho para mostrar para vocês, né? E o que aconteceu? No Brasil, uma marca chamada I'm Not the Original começou a fazer imitações em tecido de bolsas famosas. E fez uma da Hermès, e a empresa entrou com uma ação judicial que proibiu, então, a empresa, né, I'm Not the Original, ou também chamada de 284, de vender bolsas similares. Mas qual que foi a teoria que ela utilizou para isso? Porque essa bolsa é da década de 70. Portanto, se eu tivesse um desenho industrial e ele tivesse sido depositado no Brasil em 1970, agora em 2020, se eu não me engano, que foi a ação, já teria caído em domínio público. Não, um pouquinho anterior, né? Então, o que a Hermès fez? Ou os advogados da Hermès? Eles disseram que nesta bolsa, além do conteúdo do desenho industrial, que seria a aplicação, então, da estética para o objeto, teria o direito autoral do criador da bolsa. E por mais estranho que possa ser, a notícia está nesse linkzinho aqui do Migalhas, o o TJ de São Paulo aceitou e entendeu que, nesse caso aqui, a proteção se dava por direito autoral, que não demanda de registro, e, portanto, eu posso protegê-la. Divertido, né? Fala, Vanessa. Eu tenho uma fake. Tu tem! Ah, é exatamente essa da I'm Not the Original. Genial! Essa é a parte boa, né, de estar em casa, a gente consegue dar exemplos concretos. Pois é, então eles utilizaram o direito autoral para impedir que fosse feita uma cópia que claramente não buscava se confundir com a original, né? Enfim. Só que aí eu vou dizer assim, não é dessa marca Not the Original, é de uma marca aqui do Rio Grande do Sul mesmo, da Capelani. E o que eles fizeram? A frente dela é igualzinha e em cima ela é aberta. Ah. E aí eles dizem que não é uma bolsa, é uma mateira. Ah. Só que ela é igualzinha na frente, só a diferença é que ela é aberta em cima. Ainda não ficou sabendo. E tomara que não fique. Enfim, esse é um julgado bem inusitado. Eu acho um pouco duvidoso esse tipo de conclusão, né, de que aqui eu teria um direito autoral, porque, em regra, você entende que tem direito autoral em algo cujo foco é a apreciação, é a estética, a beleza, é algo que você vai apreciar, né? Uma bolsa, você não vai ficar parada olhando para ela e apreciando, como você ficaria por um quadro ou um filme, né? Ela tem uma lógica muito mais de funcionalidade. Então, enfim, sugiro que vocês leiam essa notícia, e se tiverem interesse também, a decisão, ela é muito interessante, vale a pena dar uma olhada nela. Mas, para a gente se divertir um pouco mais, aconteceu uma coisa engraçadíssima, que foi dois artistas, eles criaram um NFT, que chamaram de Baby Birkin, né? E fizeram, então, várias bolsas, imitando a lógica da bolsa da Hermès, e, enfim, começaram a vender os NFTs. E nos Estados Unidos, então, a Hermès entrou com uma ação contra esses artistas, e o júri acabou, então, concedendo à Hermès uma indenização por violação do registro de marca. Essa é a parte divertida. Eles não foram condenados porque eles fizeram uma imitação do direito autoral em tese dessa bolsa, mas sim porque eles chamaram ela de Baby Birkin. E o Birkin estava registrado como marca nos Estados Unidos. Essa é uma outra questão muito interessante, de como os advogados foram muito inteligentes, né, do que eles aplicaram, né. Então, eles entenderam que haveria uma possibilidade de diluição, né, da marca Birkin, e, ao mesmo tempo, o que eles chamam de cybersquatting, que seria, porque eles criaram um nome de domínio, né, Mini Birkin, Meta Birkin, e isso poderia também levar à diluição da marca, e estaria contra o uso, né, da marca registrada nos Estados Unidos. Então, é um outro caso bem interessante. Quando chega em desenho industrial, que a gente pode usar todas as outras áreas da TI e fazer as comparações, é muito interessante. E daí a gente chega, por exemplo, nessas situações em que eu tenho, hoje, marcas tridimensionais,
mas que poderiam ter sido os desenhos industriais. E algumas foram, e depois, por adquirir uma certa distintibilidade, elas acabaram se colocando numa situação em que elas conseguem ser uma marca tridimensional. Essas aqui todas elas são marcas tridimensionais. Yakult, Toblerone, o formato, né, do ketchup, e a garrafa. E dá para brincar ainda que antes, assim, por exemplo, for imaginar o formato, né, do ketchup. Antes poderia ter tido ainda uma patente, depois um desenho industrial e depois uma marca tridimensional. Então você vê que, e isso o Pedro, né, Barbosa, ele critica muito. Quando eu tenho a possibilidade de acumular direitos, eu posso estar estendendo indevidamente o prazo de proteção de uso de algum objeto que deveria ter caído no domínio público. Mas por proteger de outra forma, ele não cai no domínio público. E daí eu acabo tendo essa extensão artificial do direito. Esse é um ponto bem interessante. Eu vou ver se eu acho, Fer, se tu puder me ajudar a anotar, acho é um artigo curto, bem legal, que ele trabalha sobre essa questão do problema das duplas proteções. E daí vem, então, para onde que eu aplico os registros de desenho industrial? Eu posso aplicar para produtos industriais, de maneira geral, relógios, joias. Joias é um lugar que se aplica muito o desenho industrial. Todas aquelas peças da Swarovski, ou da Vivara, todos eles são protegidos. Embora sejam peças que possam ser consideradas obras de arte, eles também são protegidos de maneira geral por desenho industrial. A parte da moda, por exemplo, para quem gosta, né, da parte do fashion law, em regra, a não ser para as fast fashion, né, que daí, tipo assim, toda semana eu estou lançando, não vale a pena eu gastar para registrar as minhas roupas. Mas para as fashion mesmo, no sentido de que tem uma coleção que vai ser lançada no inverno, uma coleção que vai ser lançada no verão, na primavera, no outono, eles normalmente fazem a proteção do desenho industrial naqueles mercados que são os mercados mais relevantes para eles. Então, eu posso utilizar a proteção do registro de desenho industrial nas mais diversas áreas, inclusive para implementos industriais e medicinais. Posso usar para objetos de uso doméstico, mobiliário, aparelhos elétricos, inclusive para veículos, como a gente vai ver, estruturas arquitetônicas, eu posso utilizar desenho industrial também, que são fachadas de loja, fachadas de prédio, eu poderia ter o desenho industrial protegido, então, por esse período. Artigos de vestuário e a estamparia têxtil do artigo também. Por isso que eu comentei com vocês da questão da estampa. Eu poderia proteger isso daqui, ó, como uma estampa, como um desenho industrial de estampa. Assim como eu posso proteger isso como uma marca, posteriormente. Então, são alguns, né? E também como eu posso proteger artigos de lazer, como brinquedos, de maneira geral. O que é a questão? Eu não posso, no que eu for proteger, escrever em cima. Por exemplo, se eu fosse proteger o banco imobiliário, eu protegeria o tabuleiro, sem as escritas. O jogo da vida protegeria o tabuleiro, sem as escritas. Então, tem essa questão relacionada ao desenho industrial, que ele não pode ter escritas, aqui no Brasil, pelo menos. Esse aqui é um exemplo, né, de um registro. O que é isso? É um desenho de um aplicativo. Então, isso quer dizer que todos os nossos, né, tudo que a gente utiliza, provavelmente também pode estar registrado, tanto como desenho industrial, quanto como marca. E aqui tem, só para mostrar para vocês, né, que é verdade isso, né, é um padrão ornamental aplicado ao telefone, né, um logo de aplicativo, que é esse especificamente que eu tinha mostrado para vocês. Então, eu posso proteger o logo do aplicativo num desenho industrial, assim como uma marca. Qual que é a vantagem de eu aplicar, de eu registrar como desenho industrial? Já vou comentar com vocês. É muito rápida a concessão, comparando com marca. É muito rápida. Geralmente são 4 meses. Então, às vezes, vale a pena. A forma de proteção. Então, o que eu protejo é o aspecto ornamental ou estético, né, de um objeto que pode ser tanto tridimensional, né, em que eu protejo a forma, a superfície do objeto, ou bidimensional, onde eu protejo padrões, linhas e cores. Ai, desculpa, o meu WhatsApp tá surtando. Aqui são exemplos de padrões tridimensionais. Então, eu posso proteger a forma plástica de uma bicicleta, de um forno micro-ondas, de um celular. Essa é a ideia do tridimensional. Eu protejo todas as dimensões daquele produto. Já no caso
bidimensional, eu posso proteger tanto um padrão que eu aplico, por exemplo, a um jogo, né, quanto o padrão que eu utilizo em uma estampa ou em uma tapeçaria. E quais são os requisitos, tá? Ele deve caracterizar uma forma ornamental nova e tem que ser aplicável a um produto e precisa ser visível aos olhos. Assim como marca, eu não consigo proteger desenho industrial de algo que não seja visível aos olhos. E precisa ter esses dois requisitos, ser novo e original. Essa brincadeira aqui, que um colega havia feito, é que a gente tem muitos carros, né, que um tá imitando o outro. Tem até uns memes relacionados com isso, que o engenheiro vai colocar um novo, sei lá, uma nova parte no carro, daí ele pega os antigos, dá uma olhada, vê qual que fica mais ajeitado junto e coloca lá. Você acaba tendo realmente muita, muito reaproveitamento ou muita utilização de certas tendências estéticas, por exemplo, na área de carros. Então, falando dos requisitos. O primeiro requisito é a novidade. Isso quer dizer que ele deve resultar em uma configuração nova, né, distinta em relação aos objetos anteriores, né, não pode estar no estado da técnica. E, segundo coloca o Denis Borges Barbosa, deve apresentar um contributo mínimo, ou seja, tem que ter alguma coisa de diferente, alguma coisa, né, que vale a pena em relação ao estado da técnica. E eu posso ter o período de desgraça também, ou período de graça, né, que é, eu posso ter utilizado em até 180 dias antes e posso pedir a proteção do registro, tá? Só que, eventualmente, isso pode acontecer no Brasil, tipo assim, lancei na Fashion Week, lá em São Paulo, e deu certo a coleção. Eu tenho até 180 dias do meu uso para fazer o registro do desenho industrial, porque às vezes você lança uma coleção e dá muito errado, e por que você vai, né, proteger todas as peças da coleção? Você protege aquelas que interessam mais. Só que pode acontecer de outros países não aceitarem esse período de graça. Esse é um probleminha. Então, a sugestão é que você sempre faça o registro antes, quando você pode fazer essa escolha. O outro requisito é a originalidade. Então, objetos ou padrões gráficos cuja forma não se identifica com nenhum padrão anteriormente, né, conhecido. Ou os objetos ou padrões que possuam aspectos próprios e exprimam uma nova tendência de linguagem formal que apresente características peculiares e singulares. O original é algo bastante difícil de determinar. O que é original? Né? Não sei se vocês já pararam para pensar, né? O que de fato torna uma coisa original. E, em regra, no exame de mérito, isso é bastante complicado. Normalmente você precisa de perícia para alguém que é da área, né? Da área de comunicação, da área relacionada à publicidade, ou da área mesmo de desenho mesmo, de design, para ela estabelecer se aquele padrão é um padrão original em relação ao que já existia ou não. Então, essa ideia de originalidade, ela está muito relacionada com a criatividade. E além disso, né, tem que ter aplicação industrial. Algo que eu faça de forma artesanal não vai ser passivo de proteção, mas aquilo que eu possa fazer em série vai ser. Por isso que eu brinquei com a história do camarão lá, que o camarão ele provavelmente não teria aplicação industrial, seria esse requisito que ele não cumpriria. E além disso, eu tenho que ter suficiência descritiva. Esse aqui é um exemplo das fotografias que são necessárias, por exemplo, para a proteção de uma bolsa. Eu tenho que ter a frontal, tenho que ter a lateral, eu tenho que ter a de ângulo, eu tenho que ter a de baixo, tenho que ter a de cima. Então, eu tenho que ter todos os ângulos que auxiliem a demonstrar todos os elementos estéticos que o meu desenho industrial tem. E para o registro, né, e esse é o ponto, o pulo do gato do desenho industrial. Eu tenho a concessão de um registro sem exame prévio com relação à novidade e originalidade. Eu deposito no NPI, acreditem, eu deposito no NPI, eles fazem uma análise formal, a análise formal feita, ele é concedido. Isso quer dizer que, posteriormente, alguém, o titular, né, pode solicitar o exame de mérito para ver se realmente ele era original, para poder entrar com uma ação judicial, por exemplo. Mas, tipo assim, imagina que eu quero lançar, como eu tinha falado do aplicativo, né? A marca está demorando 1 ano e meio para ser concedida sem oposição. 1 ano e meio. O desenho industrial, às vezes, sai em 4 meses. Então, às vezes, vale muito mais a pena você fazer o depósito de desenho industrial e fazer, né, posterior, não anterior, posterior da marca, porque você vai ter o registro muito rapidamente.
Mas é importante, claro, que você faça uma busca prévia no site do NPI. É chato de fazer a busca no site. Se você tem um daqueles sistemas como o Orbit ou... Tô tentando lembrar agora o outro. Gente, o Apol, eles te ajudam, né, a fazer a busca, porque pode acontecer de você depositar algo que alguém já tem, assim. E daí, eventualmente, a pessoa entrar com uma ação contra ti, e você vai pedir um exame de mérito NPI, e o NPI fala assim, não, realmente, já existia um anterior, ou isso aí já estava no estado da técnica. E, então, nesse caso, né, se alguém, inclusive, pode entrar com uma ação de nulidade contra, e daí, nesse caso, o NPI pode fazer o exame de mérito. Mas essa é a questão do desenho industrial. Eu deposito, é feito o exame formal, e eu tenho a concessão. O exame de mérito, portanto, ele é opcional. Mas o que acontece fazer, por que eu faço ele? Porque eu quero entrar com uma ação contra alguém, e porque ele me dá segurança jurídica, né? Para eu poder impedir que terceiro utilize meu desenho industrial. Mas tem muita gente, isso é importante, tem muita gente, vocês vão ver, que às vezes deposita várias coisas, e coisas que não necessariamente são originais nem novas, mas muito mais com o objetivo de entrar, fazer aquelas notificações extrajudiciais e ver se alguém cai e paga, sabe? Então também tem esse ponto, tem muito golpe nessa área. Então, no exame de mérito, eu vou analisar se o desenho é novo e original, está previsto no 111 da LPI. E o que pode ser protegido? Eu posso proteger partes do objeto, todo o objeto, a estampa do objeto. Eu posso proteger, por exemplo, vocês estão vendo aqui, a ranhura do pneu. Isso daqui são depósitos, tá? De pedido. Eu deposito a ranhura como o pneu aparece, né? O desenho, né, que o pneu deixa ao rodar. Então, é registrável quando constitui e modifica qualidades estéticas ou artísticas de um objeto em seu caráter ornamental, ou seja, não funcional, de maneira a produzir uma nova forma quanto a características tridimensionais ou a combinação de linhas e cores com relação às características bidimensionais. Posso proteger uma variação de até 20 objetos. Esse aqui é horrível, mas enfim, não sei se vocês já visitaram bebê, e geralmente tem as mamães que tem aqueles conjuntinhos, né, com os negocinhos tudo bonitinho em cima, pois é, tem um desenho industrial desse negocinho aqui. Ou isso aqui também pode ser relacionado a um conjunto de louças, é que eu fui querer pegar alguns que tivessem depositados, e como eu disse, olha, o site do NPI de desenho industrial é chatinho. Desenho industrial, uma obra que seja de caráter puramente artístico, então eu não consigo proteger uma tela, eu só consigo proteger como desenho industrial se ela estiver aplicada a um objeto. A tela ou o projeto arquitetônico em si eu não consigo, eu preciso que ela esteja aplicada a um objeto. Não é registrável aquilo que for contra a moral e os bons costumes. Acreditem, esses são pedidos que foram indeferidos, tá? Esses aqui que estão abaixo, tá? Ou que ofendam a honra ou a imagem de pessoas, ou que atentem contra a liberdade de consciência, de crença, de culto religioso, ou a ideias e sentimentos dignos de respeito e veneração. O que é bastante complexo, assim como em todas as áreas da PI, porque aqui eu tenho uma certa subjetividade para analisar o que é contrário à moral e aos bons costumes e o que atenta à honra ou à imagem das pessoas. Também não é registrável a forma necessária comum ou vulgar do objeto, ou ainda aquela que seja determinada essencialmente pelas considerações técnicas, como eu tinha comentado, uma tesoura por ela mesma, eu não consigo registrar, eu tenho que ter alguma melhoria relacionada à parte estética para conseguir registrar como um desenho industrial. E aqui tem alguns exemplos. E, gente, tem gente que tenta, tá, registrar cadeira assim. Exatamente, tá? Cadeira, do tipo cadeira, as pessoas tentam. As pessoas tentam coisas muito engraçadas. Esse aqui é um exemplo, né? Prateleira para móveis. A pessoa tentou registrar essa prateleira para móveis. Esse é o outro problema, caixa de transmissão. A pessoa tentou registrar como desenho industrial uma caixa de transmissão, que em regra seria passível só de proteção por patente de invenção ou por modelo de utilidade, porque o foco dela é a melhoria funcional. E se eu protejo por desenho industrial, acontece o que aconteceu com o cartuchinho da HP, né? Eu impeço que terceiros possam utilizar aquele produto, fazer aquilo lá, que seria algo que tem muito mais de funcional do que de estético contido. A solicitação de registro se dá junto ao INPI, você vai precisar preencher um formulário online, pagar a guia, fazer um relatório que é opcional,
colocar quais são as reivindicações que são opcionais, mas elas ajudam bastante a esclarecer o escopo, né, da proteção. E o mais importante, obrigatório, o desenho ou as fotografias que ilustram o objeto do pedido, né? E se houver mais de uma variação, as variações desse objeto. Sendo que só pode até 20 variações, porque as pessoas, às vezes, né, não querem pagar a taxa mais de uma vez, né? Então, elas colocam coisas diferentes, às vezes, no mesmo pedido, mas daí você vai ter que dividir o pedido. As pessoas são bem criativas. Tipo, uma coisa é eu colocar uma xícara, um pratinho, o prato grande, o prato fundo, todos eles com o mesmo desenho. A outra colocada aí junto, deixa eu pensar o que mais. A bolsa, sei lá, a cortina com a mesma estampa. Eu não tenho uma unidade ali, né? Embora a estampa seja a mesma, eu não tenho uma unidade. Aqui está o passo a passo, como eu tinha comentado, deposito. Tenho sigilo de 180 dias, mas eu posso solicitar que não tenha o sigilo, e, portanto, isso acelera a publicação e concessão do meu pedido. Deferido ou indeferido, né? Indeferido eu posso recorrer. Se tiver exigências de mérito, eu preciso atender essas exigências até que ele seja concedido. Deferido, eu pago, né? E sai o certificado. Depois, eu tenho a possibilidade, então, de solicitar o exame de mérito, se eu quiser, e o registro, ele é válido por 10 anos, mas ele pode ser prorrogável por mais 3 períodos de 5 anos. Isso é uma coisa bem peculiar do desenho industrial. Então, ele pode valer por até 25 anos, o que é um período longo, é maior que o período de patente, né? Mas depois dos 25 anos ele cai em domínio público. Posso solicitar a nulidade de um pedido. Essa nulidade solicitada, o NPI vai fazer exame de mérito para verificar se tinha ou não. E quanto às ações, então, essa nulidade pode ser solicitada até 5 anos administrativamente e judicialmente durante todo o prazo de vigência do registro. Judicialmente, como vocês sabem, nulidade é o NPI, é o litisconsórcio passivo necessário, vai ser na Justiça Federal. E a mesma coisa para as demais, se for uma ação por uso indevido, eu vou ter as ações cíveis, as ações criminais cabíveis, e as cíveis são de abstenção de uso, indenização por danos materiais e morais, possibilidade de apreensão e destruição da mercadoria, e solicitar também a indenização. E, nesse caso, a competência é da Justiça Estadual. Extingue-se o pedido porque terminou os 10 anos e eu não renovei, por exemplo, porque terminaram os 25 anos e eu não posso renovar mais, porque por alguma questão eu renuncio ao direito, né, ou por não ter procurador no Brasil, no caso de um pedido estrangeiro. A proteção, ela é no Brasil, o prazo, então, é 10 anos, renováveis por 3 períodos de 5 anos, e há uma possibilidade, como sempre tem essas coisas estranhas, de uma pessoa de boa fé que antes da data do depósito estava utilizando, poder continuar utilizando. Enfim. E daí eu queria trazer para vocês, assim, para finalizar a aula, que já está ali no limitezinho, né? Esse julgamento aqui que teve do CAD sobre as montadoras de peças e as peças de reposição. Eu não sei se alguém de vocês tem carro ou moto, e quando acontece alguma coisa, tipo essa semana que um retrovisor enroscou no meu carro, eu não sei porquê, você vai tentar comprar um retrovisor novo, né? E você só encontra hoje em dia retrovisores originais. E esses retrovisores originais protegidos por desenho industrial. Esse aqui, por exemplo, protege várias partes de um carro especificamente por meio de um único desenho industrial. Isso faz com que as empresas que antigamente elas produziam marcas paralelas, que eram produtos iguais ao original, né, não possam mais produzir. E que as originais coloquem um valor bastante considerável, né, já que elas têm a exclusividade de produção em tudo aquilo, né, em todas as peças, porque daí, hoje, praticamente, o mercado de peças paralelas não existe mais, ele já existiu, tá? Aqui é um exemplo, por exemplo, vejam se isso aqui cabe desenho industrial, mas enfim, né, configuração aplicada em peça para trava de porta de veículo. Ninguém tá vendo essa parte aqui da trava da porta de veículo, mas eles consideram que tem um padrão estético e concedem um desenho industrial. Então, isso acabou, esse daqui é um outro, esse daqui é uma configuração aplicada em peça de canto de veículo.
E daí vocês vão ver, assim, todas as partes mais interessantes dos veículos novos que são utilizados, eles vão ter proteção por desenho industrial. É assim que aparece o pedido, né, junto ao site do NPI. E daí teve, em 2018, uma grande discussão, né, foi antes que fosse, mas a decisão foi em 2018, em que as empresas, né, de peças paralelas, por meio da associação delas, entrou com uma ação no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para, digamos assim, defender que a proteção de peças por meio de desenho industrial tinha um impacto anticompetitivo muito grande no mercado e impedia que as empresas conseguissem continuar a produzir nos valores competitivos que elas tinham antes. E isso também, inclusive, repercutiria no consumidor, né? Que a gente acaba hoje pagando muito mais. Mas, infelizmente, por 4 votos a 3, o órgão entendeu que as montadoras têm direito sobre os desenhos industriais e as revendedoras não podem copiá-los. Eu falo infelizmente porque eu acho que essa foi uma repercussão muito grande de mercado. Mas se for pensar no desenho industrial, tudo bem, o NPI concedeu, sem exame, né? E você tem o direito, né? Em princípio. Para o CAD, o registro da propriedade intelectual é um direito das montadoras e exercê-lo não causa impactos anticompetitivos sobre o mercado, como alegavam, né, no caso das revendedoras, que eram representadas por essa associação das empresas fabricantes de autopeças. A entidade, então, argumentava no CAD que as montadoras Ford, Fiat e Volkswagen abusavam do seu direito ao não permitir que vendedores copiassem os desenhos de suas peças de reposição. E, portanto, hoje a gente só consegue comprar peças, efetivamente, se forem peças que forem licenciadas pelas montadoras. Sugiro fortemente, se vocês puderem, tiverem tempo, ler este artigo aqui da Karen Kuntz. Ela hoje é uma das melhores escritoras em propriedade intelectual, a Karen Grau Kuntz. Ela é filha, inclusive, do Eros Grau, né? E ela tem um raciocínio muito interessante, e eu gostei muito desse artigo especificamente. Assim como aqui vocês podem ver, né, todo o processo relacionado ao desenho industrial em relação a essa discussão. E aqui em cima só tem o livro meu Deus do céu, esqueci o nome dele, gente, tá pequenininho, não consigo lembrar, mas que ele trata, a dissertação de mestrado dele foi sobre o abuso de direito no mercado de reposição de autopeças. Eu queria trazer esse exemplo, que eu acho que é um exemplo, assim, bem concreto, com impacto bem grande, né, que eu acho que faz muita diferença, a gente vai ver isso em outras áreas, né, enfim. E só para, deixa eu parar aqui, de compartilhar, eu só queria rapidamente, muito rapidamente, deixa eu abrir aqui. Mostrar para vocês. Eu espero que ele me deixe fazer isso bonitinho, né? Como é que a gente faz a busca, né? Ou como a gente olha lá no site do NPI, aqui a parte de desenho industrial, aqui são a parte da base de dados, né, dos desenhos. Faço aqui o peticionamento, aqui imito a guia da GRU, algumas coisas que vocês já viram. Hoje, o Brasil, esqueci de mencionar isso, assinou o Acordo de Haia, que permite tanto o depósito em outros países, quanto receber depósitos de outros países, por meio desses depósitos, entre aspas, internacionais, por meio da OMP. Assim como a gente tinha isso para marcas, né, no caso do Protocolo de Madrid, hoje a gente também tem isso no Acordo de Haia. Então, aqui vocês podem olhar um pouco mais sobre esse ponto. Mas só para a gente entrar aqui na base de dados, né? Já sabe que vocês podem continuar sem se cadastrar. Entro aqui, desenho industrial. Aqui eu posso procurar pelo número do pedido ou por palavras-chave. E aqui eu posso fazer uma busca avançada, em que eu posso casar essas várias coisas, inclusive o depositante. Mas fazendo uma busca básica, alguma ideia de quem está vivo por ainda, de alguma coisa que a gente possa... Ah, não foi para frente. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. Só um pouquinho. Agora, sim. Agora sim, essa parte que eu estava, mas ele não tinha ido para frente. Desenho industrial. Alguma coisa que vocês queiram que a gente busque aqui, só para vocês verem como é que é o resultado? Alguma ideia? Tá bem, então eu vou, tá? Colocar aqui, por exemplo, bolsa.
E tem no título, bolsa. O que a gente pode encontrar aqui? Bom, eu vou ter uma quantidade bem grande de pedidos, porque bolsa, né, é alguma coisa. Vou pegar essa daqui que é um pouco mais antiga. Troço demora. E é assim que aparece o pedido, né? Então, depósito pedido de registro de desenho industrial, número aqui, a data do depósito, está para ser confeccionado o certificado de registro. Então, aqui está a bolsa, e aqui estão as outras, né? Os outros desenhos que mostram as várias faces dessa bolsa. Aqui embaixo eu vou ter a descrição, então, bolsa de mão. Na classificação internacional também, né, que eu tenho que fazer. Aqui está o autor. Tem aqui o procurador. Esse daqui é o depositante, uma coisa super interessante aqui. Diferente de marcas, né, por exemplo, aqui eu coloco o autor, e o autor precisa assinar um documento de que autoriza que o nome dele apareça. E além disso, o autor ele pode pedir para o nome dele ser oculto, então vai ser um documento que diz que não aparece o nome. E aqui está o titular. O autor ele é só autor, o titular é titular. Então, a questão do direito moral, o direito moral, direito patrimonial, ele é muito semelhante à questão das patentes de invenção, onde eu tenho o inventor e o titular, tá? Aqui está a procuradora. Foi depositado, só para vocês verem. Ah, aqui, ó, esse aqui demorou um pouquinho mais. Deve ter tido exigência. Não, olha só. Foi depositado em 11 de 23 e teve concedido em 7 hoje. Literalmente foi concedido hoje, tá? E ele tem a validade em tese de 10 anos, até então 2033, e ele pode vir a ser depositado. Então, interessante aqui que ele provavelmente é um pedido, por isso que ele demorou, ele é um pedido feito pelo protocolo de Haia, pelo acordo de Haia. Então, só para mostrar para vocês, eu queria mostrar um pelo menos, né? Aqui é a notificação do depósito, onde já foi feita o exame formal, e como ele é provavelmente decorrente do de Haia, é que teve esse período maior de proteção. E daí vocês podem brincar aqui, se quiserem, né? Para ver o que mais tem depositado, enfim, o que existe, nome de quem. Certo, gente? A ideia, então, eu gosto muito de desenho industrial, tá? Mas tem esses problemas de não ter exame de mérito e tal, e é uma área muito interessante. É super difícil de depositar, porque eles são muito chatos nos exames de mérito. Isso é outra coisa. Mas é uma área muito interessante, é uma área muito legal, uma área que mexe com a parte artística e que tem todas essas discussões com direito autoral junto, com trade dress junto, que eu acho que vale a pena. Fala, Fernanda. Professora, em relação ao artigo, todos do grupo postam no Moodle ou uma pessoa só? Uma pessoa só posta e coloca o nome de todos, tá? Porque teve, no semestre retrasado, alguém que sacaneou com o coleguinha e não colocou o nome da pessoa, tá? Claro, se a pessoa não tiver feito nada, tu não coloca mesmo, né? Mas enfim, uma pessoa só posta e todos colocam o nome de todos. E deixa eu perguntar para vocês, porque acho que vocês estão essa semana, né, se familiarizando, né? Seria melhor a gente fazer a entrega do artigo um pouco antes do que o período que vocês vão ter prova? Porque eu sei que as coisas acabam se acumulando. Eu estava pensando ali, tipo assim, na primeira semana de agosto. Até para eu poder ter tempo de ler, porque eu leio todos os artigos, corrijo e mando de volta, para se alguém se aventurar a fazer uma recuperação, um exame, no caso. Poderia ser primeira semana de agosto ali. Primeira semana de agosto seria a entrega, deixa eu achar aqui, no dia 6 de agosto. Porque daí vocês, né, fogem das provas, que eu imagino que o pessoal vai estar dando ali na segunda ou terceira, então não tem a desculpa de que não fez o artigo porque estava estudando para a prova, né, porque a prova não é naquela semana, brincadeira. Mas
e ao mesmo tempo a gente tem um mês para vocês irem aparando as arestas. Como a gente já havia comentado, perfeito, então só vou escrever aqui e vou sacramentar, então, entrega do artigo, dia 6/8, pelo Moodle, uma pessoa por grupo posta e coloca o nome de todos os coleguinhas. Te ajudar. Deixa eu depois eu coloco já no grupo do WhatsApp para ficar, né, assim. Pode ser, posta no Moodle, porque daí não tem problema, né, tem até as 23h59 para postar do dia 6. Se vocês precisarem de qualquer coisa, podem me chamar no privado, podem chamar a Vanessa no privado, né, podem chamar a Fer também no privado, que a gente pode ajudar. Se quiserem marcar um horário para conversar sobre o tema, fiquem à vontade também. Todas as regras estão no Moodle. Se por acaso vocês não se acharem, peçam para a gente ajuda. Tem um modelinho lá para vocês escreverem o artigo em cima dele, porque daí já tem todos, digamos, os padrões em relação a espaçamento, tudo, para não ter nenhum tipo de problema, tá? Então tá tudo lá no Moodle, mas qualquer coisa peçam pra gente. E a ideia é que eu consiga auxiliar vocês a vocês terem um artigo que depois vocês possam mandar para um congresso, para algum evento, ou eventualmente se o artigo ficar bom para uma revista. A gente já teve, inclusive, artigos, mais de um, que foram para revistas, vários que foram para congressos, inclusive, deixa eu incentivar vocês, tem o CODAIP, né, que é um congresso de direitos autorais e interesse público, que é em Curitiba, mas tem sempre a opção de apresentação online, que vocês podem, depois o artigo, né, bem melhoradinho, bem caprichado, mandarem para o CODAIP. E assim, isso conta, tá? Isso conta no currículo. Tanto para concurso, para essas outras coisas, né? Vai ter um artigo publicado, sempre conta. Então, a ideia é que a gente possa... E, claro, a gente aprende a fazer isso, que depois vocês vão ter que fazer no TCC igual, né? Enfim. Certo? Outras dúvidas, gente? Não, tudo certo? Então, a gente, semana que vem, no mesmo link, tá? Eu vou colocar o link no grupo do WhatsApp, ou se alguém de vocês quiser colocar. No mesmo link, esse vai ser o mesmo link. Fala, Vanessa. Não, se eu posso falar com você depois. Ah, tá, perfeito, falamos, sim. Então, no mesmo link, depois, toda terça-feira, às 11h30, e a ideia é a gente ir até umas 15 para 1, mas enfim, porque daí vai ser só aula. Acho que semana que vem eu tô pensando em dar trade dress, porque, né? E daí depois tem as outras duas que eu preciso dar, né? Que é cultivares e indicação geográfica. E daí a gente vai depois para os nossos, pensando, tem ainda outra, vamos ver fazer uma enquete com vocês se vocês querem ou não, a parte de programas implementados, programa de computador e topografia. E daí a gente começa, vou tentar marcar já com nossos convidados. Eventualmente pode mudar um pouquinho isso, porque algum convidado só possa nesse mês, né? Mas a gente vai se organizando. Tá bem? Então tá, gente, uma boa semana para vocês. Obrigada aí pela presença e Tchau, conversamos. tchau, boa semana. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, gente. Boa semana. Fiquem bem. Tchau, boa semana. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação.